Antônio Márcio, engenheiro Antônio Márcio Freitas, vai falar sobre a Catedral Cristo Rei, a construção em andamento. Quer de lá, quer ficar de cá? Tá bom. Como é que opera isso aqui? Isso aqui é o laser? E avança, né? Boa noite a todos. Quero dizer que é um prazer estar aqui. Eu que sou um filho da PUC, eu queria falar para vocês que eu primeiro me graduei em Engenharia Mecânica aqui há mais de 30 anos e depois voltei para fazer civil. Também já está chegando aos 20 anos de formado. Fiz curso de especialização em estruturas na UFMG. Voltei aqui para fazer o mestrado. Então, a minha ligação aqui com a escola é muito grande e é um prazer muito grande estar aqui, conversando e vendo minhas professoras, meu pessoal aí. Então, a minha apresentação, eu vou falar um pouco sobre a obra. Mas ela é tão grande e tem tantos elementos importantes que eu escolhi um setor dos 9 setores estruturais, grandes setores estruturais, que é o setor onde vai estar o templo. Todo mundo pensa que a Catedral Cristo Rei é apenas um templo. Ela não é. Ela é um complexo com 44 mil metros quadrados, onde vão estar funcionando, e já estão funcionando, várias entidades vinculadas à Arquidiocese de Belo Horizonte. Então, nós já estamos com 11 anos de obra, ou só o templo já estaria pronto há muito tempo. Mas o Jair aqui sempre fala que o projeto da Catedral Cristo Rei, essa forma, é uma das mais bonitas que o Oscar Niemeyer projetou, e ele também. E eu concordo 100% com ele, é o mais bonito. Eu vou tentar ligar alguma coisa da construção da obra com o que é ensinado aqui na escola para a gente e o que eu precisei buscar muitas vezes para resolver um problema lá da obra, que é uma obra sui generis, é uma escultura de concreto armado de 100 metros de altura. Ali nós estamos no mais ou menos 34 metros de altura. Tá? Bom, essa é a maquete eletrônica. Você vê uma grande praça com 16 mil metros quadrados e sobressai ali o templo, e nós chamamos isso aqui de pórticos lá na obra. Não é muito correto, mas também não é muito errado. É um pórtico diferente, né? É uma casca de concreto armado, em termos estruturalmente, falar corretamente, né? E debaixo dessa grande laje você tem 2 ou 3 pavimentos, onde vão estar estacionamento e todas as entidades da Arquidiocese que vão funcionar lá dentro. Desde mídia, rádio, TV Horizonte, Rádio América, que vão estar funcionando lá até o fim do ano, até funcionários da Sociedade Mineira de Cultura e da própria Arquidiocese. Tá? As pastorais sociais vão trabalhar lá umas 500 pessoas. Umas 200 já estão lá trabalhando nos setores, nas lajes que nós já concluímos. Bom, então, esse é a parte mais difícil, mais desafiadora da obra que nós estamos fazendo agora. Mas eu vou falar sobre o templo, especificamente, e desenvolver um pouco mais aqui, porque o tempo não dá.
E aqui eu quero render, para não esquecer, uma homenagem ao calculista Mário Terra Cunha, um profissional espetacular que faleceu há poucos anos. E o projeto estrutural dele é primoroso, detalhado e espetacular. Os desenhos são de uma qualidade incrível e deu um suporte muito grande para a gente na fase inicial da obra. Então, eu quero aqui lembrar dele. Essa grande praça foi dividida em 9 setores estruturais. Setor A, B, C, D, E. E, quer dizer, esse é a laje da praça, que é o 3º ou 2º andar desse prédio. O setor F é o mais difícil, é onde está o templo. Tá? Eu vou falar um pouquinho de concreto, porque o Léo, o estudo dele, e está desenvolvendo lá, junto com o Instituto Politécnico lá de Milão, e o cerne da tese dele é o concreto armado, no caso, e essa estrutura nos leva a pensar o seguinte: quão difícil será no futuro dar manutenção nessas cascas, com essas beltês, a dificuldade de chegar lá e dar alguma manutenção, seja pintura, algum reparo na estrutura de concreto. Então, o que a gente tem que fazer? Procurar melhor traço de concreto, a melhor formulação de concreto, e com isso nós estamos trabalhando junto aqui com o Departamento de Materiais da PUC, tem nos dado um apoio. Está aí a professora Joana, Luciana, Felipe, todo mundo aí. Então, muito obrigado pelo apoio que vocês têm dado a gente lá. E nós temos ainda um grande desafio, que é melhorar ainda mais nessa parte da casca, que nós não queremos subir lá para dar manutenção, não. Então, o Mário Terra calculou essa obra toda em concreto armado. Apenas o piso, a laje de piso da igreja, que é em concreto protendido. Tem 9 vigas protendidas dentro de uma laje dupla. Tá? Então, a gente está com um traço de concreto muito afinado já, porque tem 11 anos de obra. Tivemos lá vários traços, evidentemente que o traço da estaca, do bloco, da cinta de fundação, não é o mesmo traço da casca e das lajes, entendeu? E o nosso concreto, basicamente, é um concreto de alto desempenho. Ele só não se enquadra porque o SCK projetado pelo Mário é 35 MPa. Normalmente, o concreto de alto desempenho é de 50 MPa para cima. Mas o nosso dá uns 45, 46. Então, e nós não vamos abaixar disso. Então, o professor Felipe está aí, a Joana. Só para os alunos aqui da Civil, vamos puxar agora a farinha para o nosso lado, né? Nós temos um concreto, as características que nós queremos nesse concreto é alta resistência à compressão, nós precisamos de baixa porosidade e permeabilidade, tá certo? Baixa fissuração, que é o que estraga o concreto, a entrada de umidade, CO2, nós não temos atmosfera marinha aqui, né? E baixo consumo de água, utiliza adições minerais e aditivos superplastificantes. Então, o nosso se enquadra nisso tudo, exceto não é exigido que ele tenha mais de 50 MPa nessa faixa. Tá? Então, assim, nós temos um fator de água-cimento muito baixo, bem baixo, e ele também, devido a essa forma difícil, escultórica, e às vezes a concentração de armadura, principalmente no arranque das estruturas, ele precisa ter um slump alto, ele precisa correr muito, porque senão dá muito defeito quando você desforma. Esse aqui é a casca, esse desenho ficou muito ruim, ele foi tirado do CAD, mas como ele é muito grande, ele perdeu muita definição. Mas vai melhorar agora para frente, nas outras slides. Então, essa é a cúpula, é o assunto que nós vamos desenvolver aqui, que só temos 15 minutos. Nós estamos executando
essas duas cascas aqui, uma do lado sul e outra do lado norte. Tá? Essas cascas vão variando continuamente ao longo da altura. E a 65 metros do lado norte aqui tem essa quebrada, uma laje curva, inclinada. E o interessante dessa estrutura é como que ela foi estruturada. O desenho está meio complicado, mas eu vou desenvolver um pouco. Do nível da fundação, são erguidas duas paredes curvas, mas paredes duplas, ocas. Do lado norte, essa parede tem 1,20 m de espessura, mas ela é oca. Ela é 20, um caixão perdido de 80, depois mais 20, evidentemente com muitas nervuras transversais. E do lado sul, do lado norte, do lado sul, correto? Ela tem 1 metro. Aqui está o contrário, eu estou falando, aqui é o sul e aqui é o norte. Ela tem 1,60 m, então é 20, 1,20 m de caixão perdido, mais 20. Existe, essa aqui é a laje do templo. É uma laje dupla, que tem 1,16 m de altura. Também uma laje dupla. Ela tem 10, acaba ficando com 12, 13, senão você não cobre a armadura. Um caixão perdido de 96,5, mais uma outra laje de 10 em cima. E ela tem várias vigas transversais. Essas vigas é que levaram proteção. O único elemento que tem proteção nessa obra toda é essa laje. Mas ela é o fino da engenharia. É uma laje de 42 metros por 36, porque embaixo do piso do auditório, do templo, é um auditório com capacidade para 800 pessoas. Então, não tem pilar no meio. Então, um espetáculo de cálculo estrutural, de engenharia, talvez a parte mais sensível, porque a casca, por ser casca, ela tem muita resistência. E a laje é um elemento plano. E você fazer uma laje só com 1,16 m para vencer um vão tão grande foi muito, muito interessante. Dentro do templo, você tem essa laje aqui a 5 metros e pouco, que é o mezanino, que contorna, mas é claro que é importante. Agora, o interessante de como que toda essa escultura é estruturada é o seguinte: no nível da laje da praça, do templo, que é o mesmo nível da praça, o nível 0 da obra, a parede ela é maciça e ela tem 1 metro de espessura perpendicular. Como esse ângulo é maior, 53 graus, aqui ele é 30 e poucos, por isso que essa parede tem 1,60 m e essa tem 1,20 m. Aí ela vem, essa parede sustenta toda a cúpula e sustenta a casca externa, que nós chamamos de pórtico aqui. Ela vem com 1,5 m, ou com 1 metro de espessura na perpendicular. Aqui a 6,5 metros ela desgarra, 50 centímetros vai fazer a cúpula e 50 centímetros vai fazer o pórtico. Só que ela vai afinando. Ela vai afinando, aqui em cima a laje só tem 25, a casca só tem 25 centímetros. E lá em cima no pórtico também termina com 30 centímetros. A seção vai variando, a espessura vai variando e tal. Aqui é um corte transversal. Então, a beleza dela é muito grande. Embaixo, no nível da laje, do piso da igreja, ela não é uma elipse regular. São 2 segmentos de elipse diferentes, ligadas por 2 arcos, e forma quase um ovo. Mas como a inclinação da parede é diferente, quando chega no nível da laje do mezanino da igreja, a seção transversal horizontal é sempre uma elipse. E aí a cúpula, acima do mezanino, se você der um corte, ela é sempre uma elipse. Então, nós temos lá 9 vigas, essas vigas aqui que são curvas, algumas, essa do meio é reta, essa que são os elementos protendidos. Elas ficam dentro, então, da laje dupla.
Essas vigas têm 1,16 m de altura. E levaram, acho que 19 cordoalhos, né, Felipe? De 15,2, com uma carga de proteção de 260 toneladas. Então, se você pegar esse pilar aqui e o de lá, tem 36 metros de vão livre com uma laje de 1,16 m. E dessa parede curva que a outra tem 42 metros também. Então, um vão maravilhoso dessa estrutura. Aí eu queria falar um pouco para vocês sobre o processo de fazer uma laje que não é... Se ela fosse uma laje circular, um elemento, um hemisfério, alguma coisa assim, todas as formas daquele mesmo nível seriam iguais. Mas a laje, ela é uma elipse. Então, se você der um corte horizontal aqui, ela é sempre uma elipse regular. A gente fez isso metro a metro, 50 centímetros, lá em cima de 20 em 20 centímetros. E aí surgiu o projeto da forma. Ele foi elaborado pela empresa espanhola UMA, né, de forma e cimbramento. Uma parte dele foi desenvolvida aqui no Brasil, outra parte lá na Espanha, e os projetos vêm para a gente. Então, você vê a quantidade de elementos de torres para sustentar os painéis de forma. Eu vou mostrar umas fotos como que é estruturado cada um desses painéis. E aí, então, isso é um corte e aqui é a planta. Então, aqui estão mostrados 397 mais 354, 752, não é isso? Painéis. Tá certo? Painéis internos são 397, que é o que estão mostrando aqui, ó. E painéis externos, porque lá no final a inclinação da casca é menor que 20 graus, a gente não precisou pôr painel externo. Então, 751 painéis e, no máximo, 4 painéis, 2 são iguais, que é uma elipse, né? E 2 são simétricos. Não são iguais, mas são simétricos. Então, você tem uma quantidade de painéis diferentes imensas aí. E o que dá a curvatura do painel é uma peça de madeira que chama cambota. Como à medida que você está, mesmo em um mesmo painel que tem 3, 4 metros de altura, cada cambota, cada peça de madeira que dá essa curvatura tem uma forma diferente. Então, para fazer essa cúpula, nós tivemos que fazer 5.779 cambotas e, no máximo, tinha 4 cambotas iguais em cada nível. Então, foram mais de umas 1.500 formas diferentes de cambota para dar a curvatura que o Jair aproveitou aqui nessa cúpula. Entendeu? Aqui tem os dados interessantes, a área de painéis, 5.000 metros quadrados, painéis internos, 2.500. Então, a área dessa cúpula interna é 2.500. O volume de concreto, aqui é antes da laje do mezanino e depois da laje do mezanino. Então, para fazer essa cúpula, foram gastos 2.560 metros cúbicos de concreto. Esse aqui é só um croquis, um desenho típico de um painel de forma. Você tem uma viga metálica, que é fornecido pela empresa de formas, uma viga de madeira, VM, e a cambota. Nós aqui não usamos essa chapa compensada, nós forramos com o próprio madeirite aqui, chapa de madeira compensada. No caso do templo, nós usamos de 12 milímetros. O resto da estrutura é 18, porque ele dá uma curvatura mais fina, dá uma curvatura melhor. Isso aqui é um exemplo típico de uma torre para sustentar os painéis.
Então, a estrutura não é só essa, você tem uma outra viga metálica ligada com um tensor, que é um elemento que você pode regular a altura dele. Tá? Aqui estão exemplos, esses são até dos pórticos. Você pega, às vezes, um painel de forma, ele tem 17 cambotas, todas diferentes entre si, porque a estrutura está subindo, o raio de curvatura está mudando e o tamanho dela está diminuindo também. Então, esse é um painel pelado, aqui ele começando a forrar. Aqui ele forrado, tá? Só para exemplificar aqui. Bom, no projeto anterior, a UMA projetou 9 anéis. Então, nós fizemos essa cúpula acima da laje do mezanino da igreja em 9 etapas diferentes. Eu vou passar rapidamente nas primeiras etapas, a foto de cada etapa, para vocês verem como que isso foi subindo. Eu não fiz todas 8, fiz algumas. A primeira etapa, o painel era bem baixinho. Então, note-se que eu tenho uma laje aqui. Então, é fácil de eu checar topograficamente e tal, se o painel está no local correto, que é o ponto que eu quero chegar mais à frente. Mas, à medida que você vai subindo, aquilo vira uma enormidade de torres e você tem que posicionar um painel lá de forma e saber se ele está na posição correta. Então, aqui já é a etapa 3, olha lá, 1, 2, 3 etapas, estamos subindo. Você pode ver lá o esquema do cimbramento no perímetro de cada uma dessas tongadas aí, etapa 5, etapa 7, que é a penúltima, e etapa 8, que não precisou do painel de forma externo. Esse buraco aí em cima foi impedido de Dom Valmor para o Jair. Antes não tinha, não, para ter uma iluminação zenital lá dentro. Bom, então, puxando a sardinha para nós aqui da engenharia, eu queria terminar essa apresentação, ou botar o foco dela, e também trazendo para os nossos professores aqui uma homenagem, como é que você verifica se um painel curvo, a 40 metros de distância, está na posição correta. Essa obra é toda topograficamente. Vocês viram, as vigas são curvas. Então, assim, o que acontece? Está ali o Marcos e o Felipe que trabalham comigo. Você faz o forro da laje, você tem que fazer uma viga com uma certa curvatura. A gente pega o eixo da viga no OCAD, transfere para o topográfico, carrega, gera 50 pontos ou mais, descarrega a estação total e o topógrafo coloca no local onde que é aquilo. Então, toda a obra é georreferenciada. Não tem como ser diferente. Mas aí eu estou com uma cúpula que é elíptica no plano horizontal e tem um painel lá longe que eu preciso ver. Não dá para chegar a trena, não dá para fazer nada. Então, o que nós trabalhamos? E aqui eu quero prestar homenagem para os professores aqui da PUC. Primeiro, matemática. Quando o Jair projetou isso aqui, essa forma, daqui para cima, a gente estudando, a gente viu que ela sobe até 9 metros e pouco, como um tronco de cone elíptico. Mas, a partir daí, se essa forma continuasse assim, ela seria um cone. A partir de certa altura, ela vira uma figura geométrica, que é um paraboloide elíptico. Isso é,
Se você der um corte vertical, ela é praticamente uma parábola. E no corte horizontal, ela é sempre uma elipse. Então, é uma quádrica, que é um paraboloide elíptico. Então, às vezes, a gente fica se perguntando aí nas aulas de matemática, para que eu estou estudando quádricas, né? Então, está aí. Então, o que acontece? No início, acima da laje do couro, até uma altura de mais ou menos 9 metros, é essa forma que nós temos. Acontece que depois disso, ela vira essa forma. Aqui ela está ao contrário, né? E então essas formas têm uma equação. Então, o trabalho que nós fizemos lá foi tentar chegar nessa equação. Eu tendo a equação, para cada par ordenado x e y, eu sei qual a cota z que tem. Então, o topógrafo não precisa ficar procurando uma cota única, porque é muito difícil. Ele vai encontrar um elemento de forma, uma viga, e nunca vai dar certo. E chegar e medir com a estação total aquele ponto. E se a gente chegasse nisso, a gente chegaria para qualquer ponto que ele apontasse a estação e pegasse um ponto da forma, com um cálculo num tablet, um Excel que a gente fez, ele sabe se o painel, se aquele ponto está na coordenada correta, na verdade, na altura correta. Então, o painel estaria na posição. Você pega vários pontos do painel e aí você vê se isso está funcionando ou não. Então, aqui eu explico o seguinte. As paredes duplas, que viram uma parede maciça até o nível da laje. Essas aqui são diferentes, aí são arcos de elipse, a gente mediu, mas tinha uma laje para a gente apoiar. E a dificuldade estava daqui para cima. Então, aqui, ó, até 9,718 metros acima da laje do couro, ela é um tronco de cone elíptico, cuja base é essa aqui. E daqui para cima, tem 5 metros e pouco também, 900 e pouco, ela é um paraboloide elíptico. E aí, o que a gente fez? A gente procurou, a gente tinha tempo e tinha... no desenho, tiramos fatias a cada metro, a cada meio metro, e chegamos nisso. Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: a aplicação do que a gente aprendeu aqui na escola, lá na prática. Se você tem um ponto de coordenadas x e y, você tem uma superfície, essa primeira é um tronco de cone, um paraboloide. Só tem uma cota z, uma altura, para atender o projeto dele, que esse ponto tem que estar. Então, a gente fez um programinha no Excel. E aí, simples. Tem até uma função de erro aqui, ó. Tem uma pequena região na casca do paraboloide que o Jair não seguiu muito a equação, aí a gente criou uma função de erro aqui, ó, mas erro pequeno, dava um erro de 10 centímetros. Mas a gente via que esse erro acontecia em alguns níveis, depois o erro em relação à equação, isso é o que ele projetou, né? E depois desaparecia, e que o erro também tinha uma equação, que era uma parábola. Então, em alguns níveis... a equação dá zero e alguns níveis. E com isso a gente chegou o mais próximo possível do que ele desenhou lá. E aqui, ó, tem as fotos, ó, o painel estruturado, mas ainda sem a forma. Tá? Aqui já o painel forrado, com o pessoal armando. Aqui eu posicionando o painel, os painéis com a grua. Aí o que a gente faz? A gente prega um pedaço de madeirite aqui e o topógrafo, ele fica aqui no centro,
Aqui no centro, aqui, ó, estava fazendo a estação dele ainda. E no centro, entre os dois eixos centrais desse setor, que é o eixo 6 e o eixo H. E à medida que ia subindo, essa plataforma dele ia subindo, tá? E ele, rapidamente, ele conseguia, aqui, ó, topógrafo aqui no centro, a estação total está no centro aqui, ó, no eixo, e ele mede o painel, joga no programinha lá, verifica a cota, não está certo, ele manda deslocar tantos centímetros para cá ou para lá, mede de novo, que aí ele já saiu do ponto novamente, e aí, com 2 ou 3 iterações, aí ele chegava e resolvia e determinava, porque a gente tinha que montar 4, 5, 6 painéis por dia. Então, não podia ser um sistema que você media, corria lá na seção técnica, descarregava e olhava. Você posicionar o painel e ali mesmo você verificar, ele está na posição certa, pode lançar o seguinte. Então, eu, por estar aqui na PUC, ter estudado aqui, eu queria trazer isso onde nós usamos o quê? A matemática lá do, sei lá, terceiro período, que é quádricas, usamos métodos numéricos, né? E usamos para ajuste dessa equação, né? E usamos topografia toda hora, né? E materiais, os professores de materiais estão aqui. Então, com muita alegria que eu revejo todos aqui. Tá bom?